Olá pessoal, vamos resolver mais uma lista de exercício aqui, dando sequência aí nas nossas resoluções. A gente está fazendo a lista de exercício 1, parte 2 agora. Primeiro exercício da lista aí, ele tem como tema aí intervalo de confiança, que a gente vai ter que calcular, e o exercício nos fala o seguinte: a porcentagem de um aditivo em gasolina foi analisada com os seguintes resultados: porcentagem, volume. A gente tem o nosso espaço amostral aí de 0,13, 0,12, 0,16, 0,17, 0,20 e 0,11, que foi as amostras obtidas aí. Determine os intervalos de confiança para esta análise com 90% e 99% de confiança. Então, para a gente calcular, gente, inicialmente fazer esses cálculos aí, o que a gente precisa? A gente precisa relembrar e a gente precisa saber já que a gente vai ter que calcular a nossa média e o nosso desvio padrão. Então eu vou colocar aqui, ó, que média é o que? Média é x, né? Barrinha. Nosso somatório de i x i aqui, né? Sobre n. Então, o que a gente tem? Nosso somatório de todos os nossos elementos da nossa amostra ali, dividido pelo número de vezes que se repete. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras ali. Então, a gente vai fazer a somatória de todas essas amostras. Então, a gente vai ter lá 0,13 mais 0,12 mais 0,16 mais 0,17 mais 0,20 mais 0,11 dividido por 6. Então, isso aí a gente está calculando a nossa média. Então, nossa média, meu x aqui, ó, meu x média, ele deu um valor aí de... Se a gente fizer toda essa somatória e dividir por 6, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó, 0,483. Eu aqui aproximei isso para o valor das nossas casas, nosso algarismo significativo aqui, para dois algarismos significativos. Então eu aproximei isso aqui para 0,15. Não sei se é a forma mais correta de se fazer, se seria essa mesmo, mas eu prefiro fazer assim. Então, nosso segundo passo seria o quê? A gente tem que calcular o nosso desvio padrão. Então, vamos lá calcular. Então, o nosso S aqui, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem algumas formas para fazer isso daqui mais rápido. Tem pessoas que preferem fazer uma conta mais extensa. Eu vou mostrar uma forma para a gente fazer aqui. Eu não gosto muito dela, sinceramente falando, porque a gente tem que colocar muitos termos aqui. Então, vou colocar em vermelho aqui, ó, a nossa fórmula do desvio padrão. Vou colocar em vermelho aqui para tentar minimizar espaço. S vai ficar um pouco embolado, mas a gente tem a somatória, né, de nosso i, que é o que? Os nossos termos xi menos a nossa média, que é o x média aqui ao quadrado, isso tudo dividido por n menos 1. Então a gente vai aplicar essa fórmula aqui agora, utilizando todos os termos que estão aqui. Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar a somatória dos nossos termos menos a nossa média. Perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó, n menos 1, que seria os 6 termos menos 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0,13 menos o nosso 0,15 ao quadrado, mais 0,12 menos 0,15 ao quadrado,
mais 0,16 menos 15 ao quadrado. E assim, gente, a gente vai fazer todos os termos até a gente chegar aqui, ó, no 0,11. Vou colocar aqui, ó, 0,11 menos 15 ao quadrado. Ficou meio embolado, mas ficou bem feio, né? A verdade é essa. Mas então vocês vão fazer aí até o final assim. Depois eu vou mostrar um outro jeito de fazer isso daqui, que eu prefiro do outro jeito. Mas talvez as pessoas, pelo livro, o livro mostra esse exemplo. Então, se a gente for seguir o livro lá, a gente vai ter que fazer a somatória nessa forma aqui. Então, n menos 1 seria 6 menos 5, que é o nosso número de termos que a gente tem na nossa amostra, menos 1, na verdade. Aqui, ó. Menos 1, isso vai dar 5. Coloquei 5 aqui. É porque eu tô com um pouco de pressa, acabou que eu tô errando bastante. Então aqui a gente vai ter nosso S. Eu já fiz a somatória de todos esses termos. E aí eu cheguei ao seguinte. Subtrai e eleva ao quadrado. Mais subtrai e eleva ao quadrado, tá, gente? Então eu cheguei a esse resultado aqui, ó. Que 0,0059 sobre 5. Que é 6 menos 1 sobre 5. Ok? Então meu resultado aqui, ó. Tirando essa raiz dessa fração e tudo mais, eu cheguei a esse resultado aqui de 0,0343. Então eu arredondei isso aproximadamente 0,03. Então para a gente aplicar isso agora, para a gente encontrar nosso intervalo de confiança, vou colocar em vermelho aqui e qualquer coisa a gente coloca numa outra folha ali. Então nosso intervalo de confiança, meu IC de 90%, estou falando assim. Então, ele é o que? Ele é a minha média, mais ou menos o meu T, meu teste de student lá, que está na tabela, vezes meu S, dividido pela raiz de N aqui. Então, o que eu tenho aqui? Tenho aqui que a minha média foi quanto? A minha média foi 15. Ó, minha média lá em cima foi 15. Então, vou colocar aqui em azul, aqui na frente, 0,15 na verdade, né? Tô falando 15, mas foi 0,15. Mais ou menos quem? Mais ou menos, vou colocar em parênteses, tá? Todas essas informações aqui. Se a gente for lá na tabela, eu vou colocar a tabela aqui, ó, do lado, e aí a gente vai ter possibilidade de ver. Se a gente for lá na tabela, pegar lá, então a gente teria o nosso 5 aqui, ó. Nosso resultado 5 aqui, ó. Então eu vou lá na tabela, no meu quinto elemento, vou olhar aqui na tabela aqui do lado aqui, ó, meu quinto elemento, e vou pegar e vou extrair minha informação na tabela lá de 90%. Quanto que tá lá na tabela em 90%? Lá na tabela tá 2,015 vezes o quê? Vezes o meu S, que é meu desvio padrão. Então, quanto que eu encontrei meu S? 0,03. Dividido por raiz de N, que seria a raiz de 6 aqui, ó. Show? Então, quanto que isso aqui vai dar, gente? Vou pegar, ó. Vou chegar isso aqui para cima um pouquinho. Chegar aqui pro lado aqui, ó. E aí, deixa eu ver se eu consigo enquadrar toda a folha ali. Show. Vou pegar e vou fazer aqui do lado aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou fazer aqui mais em cima aqui, ó. Tá bom? Eu tenho aqui que meu IC, meu intervalo de confiança de 90%, é igual 0,15, que é o valor que eu tenho aqui, ó. 0,15. E aí eu faço resolvo toda essa fração aqui. Quando eu resolvo toda essa fração aqui, eu vou chegar no valor de mais ou menos 0,03. E aí meu intervalo de confiança vai ser esse resultado aqui. Perfeito?
vai ser 0,15 mais ou menos 0,03, que seria o nosso intervalo de confiança para 90%. Ah, tá, Robson, eu quero fazer agora para 99%. Como que a gente vai fazer para 99%? Para 99%. E aí, a gente vai... A única coisa que a gente vai precisar de um dado diferente aqui vai ser olhar lá na tabela que eu coloquei aqui do lado aqui, vai estar aparecendo para vocês aí a tabela. A gente vai precisar de ir na tabela e olhar lá no item 5 lá. Então, para a gente calcular o 99%, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de ir lá na tabela de valores de teste T de Student. E aí, no grau de liberdade, no quinto item lá, a gente vai precisar de acompanhar lá na tabela até o final, que a gente vai ter lá 99,9. Aliás, a gente vai ter 99, e aí a gente vai pegar no 99, no item 5, o nosso valor de 4,032. Então, aplicando a fórmula que a gente tem aqui, ó, gente vai pegar a nossa média, que é 0,15, que a gente colocou, mais ou menos o que? O nosso T, que para 99% aqui, ele vai ser 4,032, colocar entre parênteses, tá? Vezes o nosso S, nosso desvio padrão, foi 0,03 dividido por nossa raiz de 6. Do mesmo jeito, só que agora a gente tem a possibilidade, tá saindo um pouquinho fora aí, do mesmo jeito, só que agora a gente não precisa mais calcular a média, porque a gente já tem, e o desvio padrão a gente já tem. Então, a gente coloca na fórmula do jeito que está aqui, ó, 0,15 mais ou menos, o T que a gente tem lá na tabela, que é o valor do grau de liberdade ali, e vezes o nosso desvio padrão dividido pela raiz de 6. Então, se a gente fizer essa operação matemática aí, a gente vai chegar no seguinte resultado, que nosso intervalo de confiança para 99% é igual a 0,15 mais ou menos 0,05647. Então, nosso resultado para 99%. A gente pode arredondar isso daqui, tá, gente? Para a quantidade de algarismos significativos que a gente desejar, ou que for solicitado aí pelo professor de vocês, ou se vocês quiserem arredondar para 2 algarismos, tem que ver aí certinho aí quanto seria. E aqui a gente tem o nosso 99, o nosso 90%, que deu 0,15 mais ou menos 0,03. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curtam aí no nosso canal, que vocês deixem seu like aí nessa resolução de exercício. Ficou um pouco corrido, mas vou tentar fazer ela de novo de uma outra forma, para que a gente possa resolver de outra forma também e ficar mais claro. Tá bom? Deixe seu like aí se você tiver gostado. Se tiver alguma coisa que tiver ficado muito corrido, muito embolado, deixe seus comentários aí, que a gente vai resolver novamente esse exercício e deixar aí à disposição de vocês. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.